Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente com a Classmaker Educação. Eu sou Carla Lukizik e estou trazendo para vocês hoje uma live com assunto assim que a gente conversou bastante já sobre isso e a gente precisava buscar assim novos conhecimentos. E aí eu consegui com vocês aí uma live com o Gustavo Pugliese. O Gustavo Pugliese, ele vai estar trazendo um assunto da gente falando sobre o novo ensino médio, projetos integradores. O Gustavo, ele preparou um livro, tá? Um livro para ser seguido no ensino médio, que, enfim, que vai estar atendendo a nova PNLD. E é um livro que vai trazendo, assim, várias coisas, várias propostas para a gente entender como que funciona esses projetos interdisciplinares, com a valorização. E nós gravamos uma live, tá, com o Gustavo, no dia 10 de março, de manhã. Ele não está no Brasil, ele está na Alemanha, então por isso que a gente teve aí uma diferença de fuso horário. Então nós gravamos esse bate-papo que eu realizei com ele, né, nessa quarta-feira aí que passou. E como prometido para vocês, eu estou trazendo a live hoje. Vocês podem estar interagindo, podem estar colocando pergunta que eu vou passar para ele, a gente pode estar conversando. A live já está gravada, mas eu vou estar aqui online com vocês, tá ok? Bom, vou passar rapidinho aqui nossa agenda. No dia 17 de março, quarta-feira agora, nós vamos estar com Paulo Billy. Vamos estar falando sobre espaços abertos de aprendizagem. O Paulo Billy, ele tem uma longa caminhada, aí ele tem uma longa história, né? Como um dos precursores dos ensinos maker, né? Quando a gente fala das escolas públicas. E é um conteúdo bem rico, com muita informação para a gente. No dia 22 de março, nós vamos estar aqui com o Rodrigo Terra. Ele vai estar falando como produzir uma aprendizagem criativa com pouco dinheiro, como atelar esse conteúdo na sua sala de aula. Inclusive o Rodrigo, ele é bem conhecido, ele tem uma revista que se chama Makerzine, o pessoal que curte aí uma aprendizagem criativa, um Arduino, enfim, uma facilitação de aprendizagem, trabalhar com objetos de aprendizagem, ele tem já essa revista, então nós também vamos falar um pouquinho sobre ela, tá ok? Bom, no dia 31 de março, nós vamos estar aqui com a doutora Elaine de Sarno, falando sobre o transtorno de pânico, da teoria à prática. Por que nós pensamos em trazer esse assunto? A gente está vendo aí diversos casos, são recorrentes já, né? A gente está vendo muito suicídio, muita pessoa que não está querendo sair de casa, muita pessoa que está começando a fazer tratamento, começando a fazer terapia, por conta de toda essa situação, né? Nós estamos aí, novamente, em um segundo lockdown, então a gente entende que realmente a gente acaba tendo preocupações nessa questão, tá ok? Bom, no dia 5 de abril nós vamos estar aqui com a doutora Lilian Papis, trazendo a segunda parte daquela live que nós fizemos com ela, falando sobre a importância da oralidade na aprendizagem infantil nos primeiros anos. E nós não conseguimos terminar o assunto com ela. Então nós falamos assim que nós iríamos estar voltando em um segundo momento. E esse segundo momento chegou.
Então, nós vamos estar aqui falando com ela no dia 5 de abril. É uma segunda-feira, ok? Logo após o feriado de Páscoa, às 21 horas. No dia 7 de abril, nós vamos voltar com o Marlon Piloneto. Nós conversamos com o Marlon aí nessa semana que passou, falamos bastante sobre as metodologias ativas, educação, tecnologia, e aí nós estamos trazendo para vocês um pouquinho da questão da inovação na prática. Então, nós vamos estar falando do quê? Por que utilizar as plataformas Padlet e Canvas for Education para a gente estar trabalhando na sala de aula. E para tudo isso, nós vamos estar falando o quê? Com um especialista no assunto. Então, por isso que o Marlon vai estar voltando para falar com a gente. Super querido, uma live fantástica que a gente fez, ok? Bom, agora eu vou continuar aqui com vocês interagindo nos comentários, a gente pode ir falando no Messenger, enfim, e a gente vai começar a estar passando aí a nossa live, vocês podem deixar pergunta, aquilo que for necessidade eu já vou conversando com vocês, tá ok? E mais uma vez sejam todos bem-vindos. E muito obrigado novamente, Gustavo, por ter dado para a gente ter sentado, enfim, tudo virtualmente, tá, gente? E a gente está aí batendo um papo fantástico, falando sobre o novo ensino médio. Vamos lá? Bom dia, pessoal, ou boa noite, né? Dependendo do horário, né? Sejam bem-vindos de novo para mais uma live, só que agora essa live está sendo gravada e nós vamos estar reproduzindo ela no dia 15 de março. E nós estamos aqui com aquele convidado que eu conversei bastante com vocês me mandaram muitas questões. Nós estamos aqui com o Gustavo Pugliese. E o Gustavo, ele tem um livro muito bacana que ele publicou, assim, norteando, falando sobre o assunto, explorando o tema daquilo que a gente já estava conversando desde o ano passado, que é o novo ensino médio. Então, como essa live está sendo gravada agora num outro horário, ele vai apresentar as perspectivas, vamos conversar, ele vai falar um pouquinho da história dele, e aí nós vamos estar apresentando hoje, que é o dia 15 de março. Ok, pessoal? Bom, Gustavo, bom dia. Para nós está sendo bom dia agora nesse momento, né? Para você também. Isso. Seja bem-vindo à Classmaker Educação. Muito obrigada por ter aceitado o convite da gente. E a gente gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, da sua caminhada, falar um pouquinho aí, explorar um pouquinho esse caminho, assim que o nosso pessoal, o nosso público, eles adoram quando a gente conversa sobre esses assuntos, conta um pouquinho de como chegou, o que a pessoa faz. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente. Claro. Prazer, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que cada um for assistir aí. Muito legal poder conversar sobre esses temas, e principalmente do ensino médio e de livros didáticos para ensino médio. Como no final, mais para frente a gente vai apresentar, mas bem resumidamente a minha trajetória, né, para chegar com essa produção dessa obra. Começou lá na Unicamp. Eu fiz graduação em letras e também em biologia. Eu fiz primeiro letras, depois eu fiz biologia. E aí eu acabei, no final da graduação de biologia, eu comecei a participar de um programa educacional de STEAM Education, ou STEM Education. Não sei se todo mundo conhece o termo, acho que não é exatamente algo que todo mundo já ouviu falar, mas STEM, né, a sigla para Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E quando tem o A no meio da palavra, né, faz o STEAM, e é o A de artes. E, bom, nesse caminho aí, trabalhando com esse projeto educacional, que era um projeto STEAM, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e fiz uma parte do meu mestrado lá, porque eu, logo que terminei a graduação, emendei no mestrado, lá no Instituto de Biologia da Unicamp mesmo. E quando eu pude fazer esse estágio lá nos Estados Unidos, eu trabalhei com uma organização STEAM Education, e o foco dele estava muito voltado para STEM Education para minorias, então para a população desfavorecida ou pouco representada nessas áreas. E acho que a grande ganho, ou a grande mensagem, né, dessa experiência minha lá, foi em relação
aos problemas, aos vieses e ao formato que o STEM Education acaba assumindo nos Estados Unidos. E tive bastante contato com essa cultura do STEM Education, que é bastante desenvolvida, bastante disseminada nos Estados Unidos. Já são mais ou menos 2 décadas aí de STEAM em que ele acontece nos Estados Unidos. E, enfim, acabei entrando em contato com a literatura especializada disso e montei, meu mestrado ele foi feito em cima de programas educacionais STEM Education. E do mestrado eu fui para o doutorado, na Faculdade de Educação da USP, ainda estou fazendo doutorado, vou acabar, acho que até o ano que vem, mais ou menos. E continuo pesquisando STEM Education, mas no sentido das conexões dele com o PISA, né? Então, como que o PISA, que eu acho que é uma avaliação, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é uma avaliação internacional, que avalia o desempenho dos estudantes em letramento, né? Ali, no nosso caso, do Brasil Língua Portuguesa, ciências e matemática. É uma avaliação padronizada e desde o surgimento do PISA, os sistemas educacionais eles têm sofrido aí diversos impactos e interferências a partir de políticas que de alguma maneira entram em sincronia ou não com as políticas da OCDE, que é a organização que organiza o PISA. Bom, aí no doutorado, nesse caminho entre mestrado e doutorado, eu trabalhei com formação de professores, então comecei a entrar no campo da formação docente, da formação continuada docente, e em STEAM Education, STEM ou STEAM Education, e também tecnologias para a sala de aula. Tive a oportunidade de visitar muitas escolas pelo Brasil, conversar com muitos professores, trabalhei com formação com diversos professores e também elaborei alguns cursos de formação, cursos, enfim, de formação continuada para professores. E por conta dessa atuação, né, entre essa parte mais acadêmica da pesquisa, mas essa parte também aplicada no sentido da atuação com docentes, fui chamado para compor essa obra aí do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. E a obra foi aprovada para o edital de 2021, PNLD 21, só que ela é uma obra que vai entrar nas escolas em 2022, e essa obra ela tem algumas temáticas, a obra chama de obra de projetos integradores, né, porque o edital do FNDE pediu obras de projetos integradores. Depois a gente discute o que são esses projetos, mas ela está pautada em 4 grandes eixos, né? Que um deles é STEAM, o outro é mediação de conflitos, o outro é mídia e educação e o outro é protagonismo juvenil. Então essa obra tem esses 4 eixos presentes nela e, enfim, acho que é isso. Legal, então, bacana. Não vou estender muito mais. É interessante, né? Você está falando que isso daí seria para 2022, porque, na verdade, assim, como a gente já tinha essa nova proposta, né, do ensino médio, e com toda essa situação, enfim, que está acontecendo e que estamos voltando aí o que a gente estava o ano passado, em 2020, realmente as escolas ainda estão brigando para tentar resolver o problema da tecnologia em algumas escolas, a questão do ensino híbrido, e aí aquela situação que muitas escolas estão encontrando, né? Que muitas vezes a dificuldade está em coisas como o pacote da internet, né? A base de dados, que realmente está muito difícil essa tramitação, esses dados na internet. A gente tem muita escola que não tem ainda o pacote, né? E aí a gente tem essas situações todas, a gente tem escola que não está acontecendo a aula, os professores estão dando aula somente com a ferramenta do WhatsApp, então realmente a dificuldade está muito grande. Mas eu acho assim que tudo é interessante porque a gente está passando por um período de amadurecimento, né, desses conteúdos, né? Essa curva na educação que surgiu, que começou no ano passado, a gente entende toda a situação que está acontecendo, que não é boa. Mas se a gente parar para pensar, né, Gustavo, na educação, eu acho que isso daí ele veio realmente para trazer uma mudança. E a gente sabe que existem dificuldades, sim, a gente sabe que esses professores estão com dificuldade em tecnologia, a gente tem professores que estão se saindo muito bem. Em compensação, a gente tem outros que realmente não estão passando por essa adaptação. E aí o que eu escuto também dentro dessas escolas públicas, privadas, quando tem esses momentos de formação,
justamente a fala deles é essa, né? Como que a gente vai estar mexendo no ensino médio, enfim, entendendo que todo esse nosso cenário acabou mudando, então como que a gente vai atuar se a gente não sabe nem mexer com tecnologia? Então, são questões que a gente entende, mas a gente acerta depois. Ah, tá bom. A gente acerta na hora que vai fazer a edição. Só para confirmar. Então, tudo bem. Porque eu pensei, às vezes eles esqueceram de gravar e eu que não estava vendo aqui. Não, tá gravando. Estamos gravando? Não, tá ok. Ele falou que Tá. ele vai fazer edição depois que a gente precisar. Não, é porque como não apareceu gravando do Zoom, falei, só para confirmar que eles estão gravando por fora, pelo menos para garantir. A gente está gravando no OBS. Beleza, não, tranquilo. Porque do OBS a gente já coloca ele para os outros canais. Tá, beleza. Tá bom? E aí realmente tem essa dificuldade. Então, uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente precisa sempre se preparar. Então, se a gente for falar, poxa, novo ensino médio, estava aquela fala, aquela coisa já acontecendo desde 2019, esse assunto começou, só que realmente a gente percebeu que com essa questão da tecnologia, a gente teve uma dificuldade, os professores estão encontrando dificuldade, e aí imagina, todo esse cenário colocar um novo ensino médio. É muita mudança, né? Inclusive para os alunos também, né? É mudança muito grande, enfim, em todo esse processo que eles passam. Então, Gustavo, fica à vontade, pode discorrer, vai fazendo algumas colocações do seu livro, e aí a gente vai conversando também, se você quiser já abrir a tela, e você fica à vontade. Tá bom. Tá bom. Essas transições aí, que principalmente a etapa do ensino médio está sofrendo, né? Porque ela está previsto que até 2022 a transição seja feita completa. Não foi uma virada de chave imediata, mas vamos dizer que em camadas, né? Uhum. E essas mudanças do novo ensino médio vem junto com a mudança maior, a gente pode chamar aqui a mudança primeira, que foi da Base Nacional Comum Curricular. E uma das grandes diferenças que a gente tem aí, a partir da BNCC, que ela vale tanto para o médio quanto para o fundamental, é justamente a organização do currículo por competências e habilidades, e não mais na linha por disciplinas, né, por componentes curriculares de física, biologia, por exemplo. Não existe mais, a disciplina existe, mas ela não está dada dessa maneira na base, né? Mas não existe a disciplina física, química e biologia. Ela, na verdade, ela faz parte de uma área, ciências da natureza e suas tecnologias, mesma coisa de linguagens. Linguagens tem as linguagens visuais, do teatro, a educação física está com uma linguagem, língua portuguesa, etc. Então, a gente tem essa grande mudança aí que é a maneira de olhar para os componentes curriculares, né? Isso impacta necessariamente o trabalho de todos os professores, porque atualmente a formação docente, a formação de todos os professores, ela é feita por componente curricular. Então, o professor é formado em física, ele é formado em matemática, em língua portuguesa. E essa mudança da base, ela é um convite, uma indicação de um trabalho mais integrado, um trabalho mais amarrado entre as diferentes áreas. Então, não quer dizer que o professor tem que ser polivalente, né, em todas as disciplinas, dominar todos os conteúdos, todos os conhecimentos, mas que ele tem que procurar montar e pautar o trabalho em cima de maiores conexões, né, e trabalhar ao invés do foco no conteúdo específico, né, aquela linha mais conteudista, tentar desenvolver as competências que são mais transversais, que elas são mais... as 10 competências gerais da BNCC, por exemplo, elas podem ser desenvolvidas em qualquer área, com qualquer conteúdo, com qualquer área do conhecimento da própria base, ou qualquer componente curricular. E nesse sentido, essas mudanças, elas forçam, sim, um ajuste, né, do professorado brasileiro. Isso é positivo porque, enfim, os tempos vão mudando e a gente precisa mudar também o currículo, a gente precisa mudar a maneira de pautar a divisão mesmo das disciplinas e a maneira com que a gente trabalha os conteúdos. Mas, pensando no ensino médio, a gente está falando de BNCC, né? A gente está falando dessa abertura.
Pensando no ensino médio, ele também, a gente tem algumas mudanças aí que são sensíveis, né? Que além da maneira que o currículo está desenhado, que os conteúdos, as habilidades elas estão desenhadas, a gente tem uma mudança aí da carga horária, né? Que ela vai ao invés, antes era 2.400 horas e agora vai para 3.000 horas, divididas entre o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Uma das coisas que sustenta essa mudança para maior carga horária é justamente a ideia do trabalho por projetos, né? Então, a ideia de que o aluno consiga desenvolver, com essa maior carga horária, projetos escolares que vão além daquela linha de aula clássica, né? Aqueles 50 minutos que o professor vai lá, dá aula expositiva e o aluno... enfim, só acompanha aquela carga horária base, né? Uhum. A ideia é que mais escolas integrais possam surgir a partir disso, por essa carga horária. Existe no Plano Nacional de Educação a previsão, pelo Plano Nacional de Educação, a ideia de que mais escolas integrais sejam criadas, né, ao longo dos anos em que essas reformas estão sendo implementadas. E a carga horária maior favorece isso. E, como eu falei, a ideia de trabalhar por projetos é uma dessas coisas que sustentam também a mudança do novo ensino médio. E, para sustentar o trabalho com projetos em sala de aula, o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, está justamente trazendo essas obras que são de projetos integradores. Então, são obras de livros didáticos. Existe o livro didático clássico, né, o livro didático de conteúdo, aquele que todo mundo está acostumado a trabalhar, mas agora também vai ter esses livros que são para os professores desenvolverem projetos por área. Na etapa do Fundamental 2, né, que foi o edital anterior de 2020, no Fundo 2, esses projetos, houve uma espécie de um piloto, né, do PNLD com esses projetos integradores. Esses projetos já estão rolando agora, esse ano, nas escolas. Claro que ninguém previa que seria no formato pandemia, né, que esses projetos iam acontecer esse ano, mas já existe sim essas obras no Fundo 2, e para o médio está sendo feita a escolha agora, e para o médio elas vão começar a entrar em campo, vamos dizer assim, no ano que vem, 22. No caso desses projetos integradores, a gente também está pautado na interdisciplinaridade. Exatamente. Tá, entendi. Exatamente. Entendi. A base desses projetos é justamente o trabalho integrado. O nome é bem sugestivo, né? É o trabalho integrado. Então, como que esses projetos são estruturados, né? Existem esses 4 eixos que eu falei, né? Que é mídia e educação, protagonismo juvenil, STEAM e mediação de conflitos. Tem esses 4 eixos. E a ideia é que cada área do conhecimento, então a gente tem 4 áreas do conhecimento, né? Matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais e linguagem e suas tecnologias. Cada uma dessas áreas deve desenvolver projetos nesses 4 eixos dos projetos integradores que eu falei. E esses projetos eles devem tocar, eles devem articular elementos de todos os campos do conhecimento em si. Então, tem projeto integrador de linguagens, projeto integrador de matemática, projeto integrador de ciências. Só que, embora a gente esteja falando de projeto de área, não necessariamente o projeto está contido numa única área, porque também uma característica do próprio edital, né, que o MEC pediu, foi justamente que esses projetos, o projeto conversassem, de ciências, né? Exatamente, o projeto de ciências tem que estabelecer pontes com o projeto de linguagens e por aí vai. Então, as obras também, elas todas, para serem aprovadas nesse edital, elas precisam seguir essa interdisciplinaridade aí. No caso, por exemplo, quando a gente está falando, né, de uma aprendizagem baseada em projetos, a gente tem aquela questão da avaliação somativa, avaliação formativa, enfim. E aí cada professor vai estar dosando o tipo do projeto para entender de que maneira o aluno está atingindo aquelas metas, né, que aí a gente ainda tem meta de aproveitamento de disciplina,
que lógico, isso muito se discute, é a história da nota, não tem nota, não é. Então a gente sabe, enfim, a gente já tem vários estudos aí que mostram, né, essa questão aí justamente das notas, ou de como você aproveitar melhor esse percurso, essa trajetória durante o trabalho do projeto, né? A gente vai ter alguma mudança com relação a isso? Ou se não tiver, o que você acha, né? Como é que você vê isso, Gustavo? Como você acha que pode ser uma coisa menos dolorosa, né? Porque a avaliação é uma Sim, coisa dolorosa. Não adianta a gente tentar falar de outra maneira, porque não tem como. sim. Eu acho que depende de como a gente vê a avaliação, né? Como a gente entende a Sim. função da avaliação na escola. Mas nessas mudanças curriculares todas e nas próprias mudanças enfim, do FNDE, uma das coisas que tem aparecido, agora saiu há pouco tempo, por exemplo, saiu o edital do Fundamental 1. E uma das diferenças que a gente tem visto é uma preocupação com o tipo de avaliação que é trabalhado. Mas, antes da gente discutir como avaliar exatamente, como ver a avaliação na aprendizagem baseada em projetos, acho que é importante a gente entender, parar e pensar em relação a qual é o papel da avaliação na formação do estudante, né? Então, muitas, a princípio, a maioria das escolas segue uma linha de que a avaliação ela é certificação. Você aprendeu isso, você dá um check e está aprovado para seguir adiante, para mudar, enfim, progredir na carreira estudantil aí ao longo dos anos. Só que é importante levar em conta que talvez uma das principais funções da avaliação é justamente permitir que o aluno, ao longo do processo, encontre possibilidades de ajustamento, de adequação, de melhoria, e a gente consiga oferecer para o estudante um aporte ao longo da formação e não ao final. O que acontece é que muitas vezes, né, nessa linha mais tradicional, nessa linha mais focada no conteúdo, né, que todo mundo, acho que usa o jargão conteudista, o que acontece é o modelo de que o professor trabalha o conteúdo, o aluno vai lá e engole aquilo, e na hora da prova ele tem que devolver. Então, isso acontece no final. Então, o foco não está realmente em entender o processo e o desenvolvimento de competências, por exemplo, outras que não tocam na questão de saber conteúdos escolares. Então, por isso que, quando a gente fala em competências gerais, né, e a BNCC também, em alguns momentos, ela traz esse olhar para as competências socioemocionais, para outras formas outros parâmetros sobre o que importa durante o processo de aprendizagem do estudante, está sugerindo também que a avaliação ela tem que ser processual, ela tem que ser formativa, no sentido de que a função da avaliação não é exatamente estabelecer a nota, mas sim auxiliar o professor e principalmente o aluno nesse processo de desenvolvimento aí cognitivo, emocional, social, essa formação do que a gente chama de formação do cidadão ao final da cadeia de educação, da cadeia educativa, que ele passa desde muito pequenininho até se formar vamos pôr, o ingresso na faculdade. Mas aí, quando a gente está falando do trabalho com projetos, isso, de certa forma, fica um pouco mais latente, fica mais latente essa necessidade de estabelecer uma avaliação processual, e não aquela avaliação que ela é pautada na apresentação de um produto final. Então, beleza, você tem que fazer um projeto super mão na massa, super legal, os alunos vão construir alguma coisa, é um projeto Steam, é um projeto Maker, o que quer que seja, e no final os alunos vão apresentar algum produto final e a nota vai ser dada em cima daquilo. Enfim, muitos estudiosos, muitos autores aí da aprendizagem baseada em projetos, ou do PBL, né, quem usa o termo em inglês que é o Problem Based Learning, defendem que, na verdade, o produto final ele quase que não importa comparado com o processo pelo qual o estudante passa. Então, nesse sentido, o foco quando a gente está trabalhando com projetos deve ser exatamente no desenvolvimento daquele produto. Ter um produto final é super importante, porque ele concretiza, ele
ele traz visibilidade, ele traz sentido, ele torna aquele processo pelo qual o estudante passou de alguma maneira significativo, porque ele consegue, de fato, concretizar aquilo. Mas, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do desenvolvimento do estudante, o que interessa para nós, educadores, na verdade, são as etapas, são os processos pelos quais o estudante está passando. Então, por isso que no trabalho com projetos, a avaliação que é continuada faz sempre muito mais sentido do que aquela avaliação que é pautada na apresentação, como que o aluno apresentou o produto final dele, ou no próprio produto final, se o produto funciona ou não. Quando a gente fala produto, pode ser diversas coisas, não precisa ser um produto, Sim, né, sim. que a gente... mais um vídeo, qualquer coisa que seja nesse sentido. Isso é interessante porque quando a gente pensa justamente nesse produto final, né, numa aprendizagem baseada em projetos, muitas vezes esse percurso ele acaba sendo mais rico na questão do retorno do aluno e do professor que está acompanhando esse processo como mediador e entender que ele conseguiu absorver, mesmo que o produto final não tenha atingido talvez aquela expectativa que o professor tinha. Porque, na verdade, o produto final é o resultado daquele processo. Então, nem sempre, se um produto final não está atendendo alguma expectativa, não significa que ele não aprendeu. Não é exatamente isso, né? Então, muitas vezes, também o produto final também é é algo bem pontual e reflexivo, né? Porque o que aconteceu que você acredita que o seu trabalho, que o seu projeto, enfim, poderia ter ficado melhor, ou onde você acha que ele não funcionou, enfim, ele cria essa reflexão do aluno, né? Eu acho que, assim, quando a gente está falando justamente desses tópicos, eu acho que isso daí trabalha muito o amadurecimento e a autonomia deles, né? Exatamente. O protagonismo, né, é muito maior. E eu também já vejo até por um outro lado, né? Quando a gente fala que é um processo, né, entre vários momentos diferentes que vai acontecendo, eu acho que isso também é até legal, inclusive para os alunos que têm dificuldade de aprendizagem, aqueles que têm memória auditiva, enfim, a gente tem tantos formatos quando a gente fala em relação a isso. E quando a gente fala de alunos que às vezes também não se sentem bem de estar indo lá na frente, apresentando, falando por N motivos diferentes que tem nesse percurso, eles conseguem desenvolver e trabalhar aquelas habilidades que eles já possuem e criar uma competência nova, né? Lógico que guardadas as devidas proporções. Mas a gente entende que, além de tudo, é uma metodologia importante porque ela é inclusiva, né? Exatamente. Então, eu acho que essa inclusão é fantástica, né? Nos trabalhos de robótica a gente vê bastante isso, né? Principalmente com Fundamental 2, aquela dificuldade que eles têm de se entrosar, até pela própria característica desse segundo ciclo deles, né? Essa fase que eles passam. E aí você tem, sim, aqueles alunos que têm muita dificuldade de estarem se apresentando, de estar colocando as perspectivas deles, porque eles também têm várias perspectivas, né? O que eles imaginam necessariamente não é aquilo que a gente estava buscando para o final do projeto. Então, eles imaginam uma coisa totalmente diferente, e aí quando a gente mostra para eles esse lado que não era aquilo que ele imaginou, porém aquilo ele conseguiu atingir o mesmo objetivo de uma maneira menos dolorida, como a gente diz, eles passam a ter uns novos olhares, né? Eu acho que esse amadurecimento deles é muito importante, né? Isso é muito legal. Sim, quando a gente restringe o foco da aprendizagem na avaliação entre aspas, né, aquisição de conteúdos, a gente acaba limitando a possibilidade de olhar para outras coisas que não sejam os conteúdos. Então, se o robô andou no final, quando o foco é fazer o robô andar ou não, se é só isso, a gente acaba não conseguindo olhar para outras competências que são mais importantes do que o fato do robô andar ou não, dele ter feito alguma coisa não. Então é importante a gente conseguir sempre sair do foco daquilo que é o resultado final e observar, tentar ampliar para outras questões. E a gente tira a pressão, justamente a gente consegue personalizar mais, trazer mais individualidade, né, mais subjetividade para o processo que o estudante passa, porque isso deixa de existir uma pressão no estudante de que ele tem que fazer o robô andar no final, que ele tem que fazer a todo custo
alguma coisa funcionar, porque se ele não for conseguir, ele sabe que ele vai tirar 0. E quando a gente inverte essa lógica, ele entende que, na verdade, sim, é importante que as coisas funcionem, que, enfim, que o que ele está construindo, de alguma forma, seja, seja concluído e desenvolva de alguma maneira, mas que não é só isso que importa, porque aí a gente tira boa parte dessa pressão em torno de uma coisa que é a nota final que ele vai ganhar. Então é uma saída bem interessante mesmo. A perspectiva, né? Se o aluno conseguir entender por que o robô não andou, isso significa que em um segundo momento ele vai conseguir estar desenvolvendo alguma coisa que atinja essa expectativa que ele tem. Lógico, ele acaba olhando para os outros colegas da sala, então ele fala, puxa, o dele andou, o meu não andou. Exatamente. Então, a gente tem que mostrar para eles que o todo é importante, né? Não adianta o robô andar tangenciando para a direita, sendo que de repente ele não consegue, o sensor não está funcionando, ele não consegue andar em cima da linha preta. Então ele fala, puxa, meu robô não funcionou. Não é bem assim, porque até o fato dele refletir por que aquilo não aconteceu e se preparar para algo maior daquilo que ele já teve essa lição é algo importante também, né? Isso faz parte da trajetória, né? Mas é aquilo que você falou, né? É aquela questão que a gente já vem há muito tempo olhando sempre para o produto final. Qual é o artefato que esse aluno produziu? Né? Como que foi justamente esse aproveitamento dele, ao que aconteceu ao longo desse percurso, né? E isso daí entra aquela questão do socioemocional também, né? Você está trabalhando a inteligência emocional daquele aluno, porque a gente tem que pensar, né, justamente nesses projetos, justamente do que você está falando, que é uma aprendizagem para a vida. Né? Então, hoje a gente está mudando, a gente tem aí alguns educadores que eles estão conseguindo acompanhar, né, essa linha que a gente entende que muitos dos projetos que são desenvolvidos na escola já tem que trabalhar vários fatores que preparem eles com situações reais e que eles consigam levar ali para fora. Esse é um dos grandes problemas, né? Há muito tempo atrás a gente tinha um ensino médio técnico. Então, ali a gente trabalhava algumas questões que o aluno ele já começava, né, a se ambientar naquela coisa do mercado de trabalho. A gente tinha aqueles ensinos médios técnico, né, que a gente falava que o aluno estudava o primeiro, o segundo e terceiro, e o quarto ano ele só focava nas disciplinas técnicas, enfim. E realmente a gente percebia que isso tinha aproveitamento. A gente tinha várias pessoas que não conseguiam levar o estudo adiante, mas eles conseguiam ter uma profissão que, de uma forma ou de outra, eles se sentiam, né, recompensados, né? Depois disso, a gente percebe que uma das falas, né, desses estudantes do ensino médio, uma das falas deles é justamente essa, né? Como é que vai fazer? Eu não sei se necessariamente, quando eu sair do terceiro ano, eu vou estar fazendo uma faculdade. Por vários motivos, ou porque eu acho que eu não estou preparado, ou porque ele tem que focar, tem que ajudar a família também, quer dizer, a gente tem várias perspectivas. E eu acho que isso é muito interessante a gente trabalhar isso justamente do jeito que você está falando. É um tipo de ensino que eu acho assim, eu acredito muito nisso, né? E a gente vê muitos professores que acreditam, mas a gente tem essa questão da nota, né? Essa questão da nota eu acho que é algo que de uma forma ou de outra, a gente precisava tentar atenuar essa questão. Né? O aluno tirou 2, ok, não passou, não deu, a coisa não, ele não alcançou a média. Mas o outro tirou 9. Então, o que é esse 2, né? De onde veio esse 2? Por que saiu 2, né? 9, mas né, não sei se você entende o que eu quero dizer, Gustavo. É uma coisa que eu acho que isso traumatiza o aluno. Né? Não necessariamente porque um aluno fez uma prova convencional e a gente, não necessariamente porque ele tirou 10, ele aprendeu que ele aprendeu. A gente sabe bem disso, nós mesmos cansamos de fazer prova nós mesmos, tirar notas boas e no fim, depois de algum tempo, decorou, a gente sabe né? que a gente realmente não aprendeu nada, a gente soube fazer a prova bem. Acho que a mesma lógica vale para o projeto, quando a gente está, não necessariamente porque a coisa funcionou que você está aprendendo, não necessariamente porque você está botando a mão na massa que você está explorando todas as possibilidades de aprendizagem, todos os objetivos de aprendizagem possíveis dentro de uma prática interdisciplinar de projetos. Né? Não necessariamente porque você está trabalhando num projeto STEAM, por exemplo, que você vai trabalhar numa perspectiva interdisciplinar. Não é automático o fato de
desenvolver projetos e resolver todas as questões de avaliação, das competências desenvolvidas, da interdisciplinaridade. Precisa ter um cuidado aí nesse planejamento, nessa elaboração da prática, no desenho da prática, para que a gente crie espaço para isso. Caso contrário, a gente fica pulando, né, de modelo em modelo, fica pulando de estratégia em estratégia, mas repetindo as maneiras engessadas que a gente tem, porque, enfim, isso faz parte de um longo processo aí na formação nossa como educador. Então, precisa ficar bem atento a esse desenho, de como que a prática se concretiza, de como que a gente atua durante, e como que a gente entende a conclusão, o fechamento dessa prática. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta, assim, que é uma pergunta que alguns professores fazem, assim, para mim, e eles têm uma dificuldade de visualizar. Quando a gente fala de STEAM e Maker, como que é essa coisa? No Brasil, nos últimos, vamos falar, os últimos 7, 5 anos, a gente teve uma explosão aí de empresas, de Fab Labs, de grupos coletivos, enfim, professores, escolas começaram a trabalhar nessa perspectiva, e o movimento Maker, ele de certa forma, ele nasce em paralelo, independente do STEAM, mas ao mesmo tempo muito interligado. Por quê? Porque são sempre as bases, né? A ideia de botar a mão na massa, a ideia de trabalhar com tecnologia, de solução de problemas, desafios. Então, isso é comum, é compartilhado a essas duas abordagens aí. No Brasil, o termo STEAM, o nome STEAM, ele acabou não acontecendo, pelo menos a priori, com tanta evidência em relação ao nome Maker, por exemplo. O nome Maker ele é um pouco mais, vamos falar assim, conhecido. Então, o que a gente observa é que o movimento STEAM acabou chegando no Brasil, mas, de certa forma, atravessado, ou de certa forma, misturado ou embutido dentro dessas outras perspectivas, por exemplo, o movimento Maker. Em muitas medidas, em muitos aspectos, é quase impossível diferenciar um do outro. Existe a gente, pelo menos, que aí seria, posso falar porque é mais a minha praia, mas pelo menos em relação ao movimento STEAM Education, eu sempre trabalho o entendimento do movimento STEAM Education dentro de uma lógica um pouco mais contextualizada em relação ao que levou a essa ideia de STEAM Education, ou de precisamos de STEAM Education, ou de por que STEAM Education, o que ele traz de diferença em relação ao ensino de ciências. Então, como são linhas que não necessariamente têm a mesma raiz, existe, claro, as diferenças em muitos aspectos também, principalmente esse contexto histórico pelo qual o movimento STEAM Education surge nos Estados Unidos. Mas o movimento Maker, ele enfim, tem muitos laboratórios, muitos centros de pesquisa que desenvolvem tem um foco muito maior no Maker do que no STEAM Education. Tá. Gustavo, você quer mostrar para a gente um pouquinho, falar um pouquinho do seu livro, enfim, comentar com a gente? Pode ser. Legal. E esse seu material do seu livro, como é que está funcionando? Ele vai entrar em 2022, mas você também já está, enfim, visualizando isso daí também como um livro que a gente adquire? Como é que funciona? Não, é um livro do PNLD. Isso significa que ele não pode ser vendido para as escolas particulares. É um livro que ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático e são obras que elas entram nas escolas públicas, exclusivamente. Ele é vendido, mas para as escolas públicas. É um contrato entre o governo e as editoras. Então, é uma obra que ela é restrita ao ensino público, ela é feita para o ensino público, ela não pode ser, enfim, distribuída na rede privada. Mas os professores da rede pública eles estão nesse momento escolhendo a obra. Enfim, ela
por causa dessa escolha, ela fica disponível online, os professores podem acessar mais a versão online, né, porque ele foi feito para ser um livro impresso e não um livro digital, mas é possível acessar ela online. Mas eu posso mostrar, acho que posso compartilhar minha tela aqui, é melhor. Vou compartilhar aqui. E aí eu mostro um pouquinho a cara aqui que tem o livro. Eu passo o link também, caso vocês queiram dar uma investigada. Deixa eu mandar o link aqui pelo chat. Onde que deu o chat? Aqui. Eu vou conferir depois com calma, porque... Deixa eu só pegar aqui. Só para não botar no link errado. Aqui. Pronto, mandei no chat. Eita. Oi. Deixa eu voltar aqui agora para... Estão vendo aqui a capa, né? Tá dando para ver. Tá ok. Tá, beleza. Enfim, ela está disponível para download, é download gratuito. Precisa só filtrar pela área de ciências da natureza ou pela editora Scipione, que ela saiu com o selo da Scipione. Mas é essa aqui que é a cara, né? Esse livro aqui da capa azul. Faz parte de uma coleção, então tem esse livro, ele chama Novo Ensino Médio, Projetos Integradores. Tem o de Ciências Sociais e Humanas, tem de Linguagens e tem de Matemática. Faz parte dessa coleção pela editora Scipione. E aí, como eu tinha falado no começo, ele está dividido em 6 projetos. Acho que tem até uma tabela no final, mas aqui pelo sumário dá para a gente ver. Então, são 6 projetos, são 4 eixos, mas são 6 projetos, porque 2 projetos se repetem. E os que se repetem são justamente o de STEAM, né? Então, tem 2 projetos de STEAM ao longo do livro, e 2 projetos de mídia e educação, né? Um projeto STEAM é justamente da construção de um microscópio utilizando o smartphone, né, e equipamentos que são caseiros, assim, nada demais, porque todos os projetos para o PNLD, todas as obras didáticas para as escolas públicas, elas, justamente por conta da questão da infraestrutura, enfim, das limitações tecnológicas de recursos, que você tinha comentado no começo, elas têm que ser realizáveis, todos os projetos têm que ser factíveis dentro das limitações que a gente tem na realidade escolar brasileira. E aí, o primeiro projeto é esse da construção do smartphone, mas tem aproximações aí com a divulgação científica e principalmente também colagens e o olhar mais artístico para aquela imagem que sai do microscópio, né? Tem um projeto sobre protagonismo juvenil, então como que a gente tem essa ideia, né, do protagonismo da atuação em sociedade, ela está ligada à manifestação, protesto, ir para a rua, só que esse projeto aqui ele chama atenção para uma outra forma de protagonismo que não é tão... Deixa eu até aumentar aqui. Uma forma de protagonismo que não, a gente não, às vezes não nota tão diretamente, mas é um protagonismo digital, né? A gente tem os digitais influencers, tem uma forma de atuação super relevante, tão relevante quanto a atuação de muitos grupos que fazem, que estão atuando em campo mesmo, e a gente tem muitos jovens aí, pelo trabalho como influenciadores digitais, trabalhando com a alfabetização científica da população, com o combate à fake news e pressão política, enfim. Então tem muitas formas de protagonismo que não são exclusivamente aquelas que a gente está acostumado a ver diante do mundo das redes sociais. Tem um projeto sobre mídia e educação, que fala sobre se o conhecimento científico das redes sociais, se aquilo que é veiculado nas redes sociais pode ser considerado conhecimento científico ou não. E, enfim, um projeto de mediação de conflitos, né, a ideia de enxergar a mediação de conflitos como uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento. E aí os 2 projetos que se repetem, que é o outro do STEAM e o de mídia e educação. Eu vou dar uma navegada rápida aqui pela obra, só para mostrar algumas características. Eu sempre trabalho com muitas imagens, né, no sentido de que a imagem, colagem, por exemplo, aqui então, no projeto de STEAM, acho que vai travar um pouco, mas no projeto de STEAM, trabalhar sempre a ideia de colagem, porque faz parte
faz parte da proposta da obra, no final do produto final, desenvolver uma exposição de arte e ciência a partir das imagens obtidas no microscópio / smartphone. E uma outra característica também que tem na obra é o uso de bastante rede social. Que sentido? Todos os projetos, de alguma maneira, eles culminam com a rede social, com a divulgação disso em rede social, WhatsApp, quer que seja, e também o trabalho com memes, porque justamente os memes fazem parte desse universo aí das redes sociais. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Os memes, inclusive, eles auxiliam, né? Os memes fazem parte de uma das ferramentas, né, que são utilizadas na educação, né? Só que, lógico, né? Tudo isso precisa ser difundido, né? Claro. A ideia é de que a linguagem das redes sociais deve fazer parte do livro didático. Então, acho que esse foi um princípio que foi utilizado aqui. Sim. Aqui está um pouco embaçado porque esse PDF aqui está em baixa resolução. Mas, enfim, eu sempre parti aí de hashtags, da maneira de se expressar em redes sociais e trazer isso para dentro da sala de aula, trazer o celular, trazer o smartphone, nessa proposta, pelo menos aqui, que desse livro, aqui que foi elaborado por mim, e também teve uma participação do Diogo Bazei. Acho que a principal marca é de que, diferentemente da linha de que não, agora é hora da aula e não a hora do celular, não, que é o contrário. A gente parte do celular, da rede social, da internet, para desenvolver a aula. A gente pauta a aula a partir disso. Então, acho que essa é uma grande marca assim, que a gente tentou trazer para esse livro. Tem aqui bastante meme, enfim, ao longo do livro. Trazer justamente, né, o mobile para dentro da aula, né? Exatamente. Parar um pouquinho com essa cultura da caixinha que fica do lado da porta. Os alunos entram, colocam o celular e, né, enfim, você não usa, né? A gente sair um pouquinho disso, entender que se transforma ele num aliado, né? Exatamente. Que é algo que se discute muito, que se fala, enfim. Não dá certo, que não pode. Então, assim, é uma questão cultural também. A gente precisa mudar essa cultura, né? A ideia de que o humor, ironia, enfim, esses formatos que os jovens trabalham, esse tipo de humor que o jovem trabalha muito, é sempre também muito, muito bem-vindo, porque faz parte da maneira deles se expressarem, e a gente precisa partir disso e não partir das coisas que não fazem sentido para eles. Sim. Beleza. Acho que eu vou... posso parar de compartilhar aqui já? Deixa eu ver. E aí tem o manual do professor aqui, mas enfim, como exemplo, né, como sugestão de projeto STEAM ou de projeto, enfim, em algum desses quatro eixos, né, os professores conseguem acessar essa obra lá nesse site que eu mandei no link aqui. Você vê. Consegue acessar e ter exemplos, sugestões de projetos integradores a partir disso daí. Como que foi a trajetória desse livro? Porque assim, eu vi aquilo que você me mostrou, né? E a gente sabe que escrever um livro é uma coisa, somente da educação, principalmente da educação, é uma coisa que... como que foi a trajetória desse livro? Em quanto tempo? Como é que foi isso, Gustavo? É um processo um pouquinho longo. Ele, enfim, começa com a concepção da obra. Acho que o primeiro ponto é o edital, né, do FNDE, que é o edital do Programa Nacional de Livro Didático. E todo ciclo, né, cada 4 anos, 3 anos, dependendo, o MEC solta o MEC/FNDE soltam esses editais, que são as obras que vão para todas as escolas do Brasil, todas as escolas públicas. E as editoras, elas chamam os autores os autores de obras didáticas para produzir esses livros aí. Então, é um processo bem intenso, acho que é o principal ponto, e feito por muitas mãos. Então, como eu falei, teve a contribuição do Diogo Bazei como autor, mas também tem uma grande participação dos editores todos. São muitos editores, passa pela mão de vários editores. A obra tem várias idas e vindas, ajustes, porque o edital ele é muito detalhado, ele é muito criterioso, meticuloso.
e precisa cumprir, né, muitos itens, muitos requisitos, precisa estar alinhado com a BNCC, precisa estar alinhado com o ensino médio, com as possibilidades de desenvolvimento dentro de uma sala de aula na escola pública brasileira. E esse processo todo ele é feito por, enfim, dezenas de pessoas, desde da iconografia, da parte de licenciamento, dos editores da linguagem, dos próprios editores, mesmo os editores de ciências e etc. Então, tem muitas idas e vindas, e aí, quando a obra está fechada, concluída, a editora submete para avaliação do MEC, e o MEC convoca os avaliadores, que as pessoas que elas analisam a obra de cima a baixo, e elas emitem um parecer, emitem uma apreciação dessa obra, e aí, se ela é aprovada ou não, enfim, ela é disponibilizada como uma das possíveis obras a serem adotadas pelas escolas. As escolas podem escolher, então, uma espécie de catálogo de obras. Elas olham no catálogo de diversas obras e elas optam por uma delas que fizer mais sentido de acordo com o plano político pedagógico da escola. Você tem algum livro que você já escreveu alguma coisa de STEAM, Gustavo, assim? Ou ainda não? Tem um livro que eu escrevi um capítulo, é um livro que... agora eu preciso ver o nome com calma. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui. Depois, se você puder passar, assim, de repente, para dar uma olhada, dar uma lida. Eu acho que é legal a gente estar, enfim... eu gostaria muito de ler alguma coisa com a sua perspectiva, com o seu olhar, né? É diferente do que o material que normalmente a gente encontra disponível, né? Eu acho que por conta da sua experiência e da sua trajetória com o STEAM, o que a gente tinha alguma coisa, nós tínhamos já dentro desse conteúdo de STEAM, isso em 2000... Bom, eu não me recordo direito se foi 2002 ou 2003, quando a Lego trouxe esse material, né? Então, a Lego já falava sobre esse assunto, só que é realmente aquilo que você falou. A perspectiva dele diante da escola, enfim, nós tínhamos escolas bem pontuais que tinham esse conteúdo, né? É justamente pelo desconhecimento. Das pessoas não era uma coisa muito disseminada, há uns 5, 7 anos atrás. Ele teve uma certa explosão maior, agora bem recente, no Brasil, principalmente. Sim, sim. Eu mandei o link no chat aqui, ó, chama STEAM em Sala de Aula, aprendizagem baseada em projetos, integrando conhecimentos da educação básica. É um livro organizado pela Lilia Bacic e o Leandro Holanda, e tem contribuições aí de diversas pessoas aí. São vários capítulos. Um deles foi que eu participei. E, enfim, pode ser uma sugestão aí para quem quer se aprofundar. Pelo menos na parte do meu capítulo, esse contexto maior por trás do surgimento do STEAM. Mas tem sobre avaliação, tem um capítulo sobre avaliação, sobre o trabalho com projetos, sobre o STEAM na BNCC, sobre o A do STEAM, enfim. Tem Posso divulgar depois nos comentários da nossa live o livro para o pessoal, para quem quiser adquirir. Eu vou dar uma olhadinha, inclusive, no livro. Por isso que eu já até perguntei se já tinha alguma coisa nessa pegada, que eu vou dar uma olhadinha nesse conteúdo. Claro. Gustavo, assim, eu adorei nossa conversa. Dava para a gente ficar aqui pelo menos umas 3 horas. Gostei bastante. Gostei muito da sua perspectiva. Eu acho que o que falta para a gente, não vou nem dizer em modo geral, tá? Eu acho que o que falta realmente é a gente aprofundar e dentro desses conhecimentos começar a divulgar, mudar a mentalidade, né, dessa educação. A gente entende todas as limitações, não é isso que a gente está falando, né? Mas vai mudar, enfim, a gente não está aqui filosofando essa situação. A gente está falando e a gente sabe que muita coisa que acontece na área da educação, lógico, ela tem que ser pautada em algo, mas também é por questão de uma iniciativa do educador, uma iniciativa do professor. Né? A gente entende todas as dificuldades, mas a gente sabe que se sempre estivermos entendendo as dificuldades e não ousarmos em algo mais, a gente ainda estaria muito fortemente numa educação 3.0, né? Dentro desse contexto. Então, eu acho assim que tudo aquilo que a gente possa estar levando, possa estar falando, os olhares diferentes, as experiências diferentes que nem você traz, eu acho que isso daí é muito importante. É uma coisa que tem que ser valorizada, né? Bom, eu queria te agradecer
desse Legal, obrigado, eu que bate-papo. agradeço. Sempre bom conversar sobre, enfim, esses assuntos, educação. Realmente a situação dos professores não é muito, principalmente por conta da pandemia, coloca em evidência muitas dificuldades, mas eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, junto, tentar encontrar alguns caminhos, né? Não é uma questão de, os professores não querem, ou enfim, são desinteressados, mas realmente a gente precisa pensar como construir subsídios para que a profissão docente seja valorizada diante disso e não ficar trazendo camadas de inovação em cima de um profissional que já tem outras necessidades, outras questões mais latentes do que a própria uso do STEAM, de qualquer outra coisa. Mas, enfim, obrigado, foi um prazer também. Tá. Pensei que tinha dado um erro aqui no vídeo, mas está funcionando, né? Tá. Deu uma congeladinha. Quando você tiver uma disponibilidade, eu queria deixar aberto aí um convite para você, para a gente estar fazendo uma live só sobre STEAM. Pode ser. Quando você tiver essa disponibilidade aí na sua agenda, a gente poderia se conversar e a gente está fazendo uma live sobre STEAM. Você passar a fundamentação, a história, esse percurso, como que funciona. E é legal a gente estar falando, estar difundindo, né? Eu acredito muito também na metodologia STEAM, né? Então, eu acho assim que quanto mais a gente puder falar e compartilhar informações, construir o saber, acho que é uma coisa positiva para todo mundo. Então, já deixo aí aberto esse convite. Quando você tiver aí uma agenda, também o espaço fica aberto. Vamos conversar, fazer uma live, de repente, sobre STEAM, que eu acho que iria ser muito válida, assim, ia ser muito interessante, muito bacana essa live. Legal, bacana. A gente pode tentar articular, assim, esse Eu outro gostaria tema muito. mais detalhado aí. Eu acho que seria bem bacana isso daí. Até porque você já está indo nessa pegada, né? Você já está mostrando esse universo. Então, quanto mais a gente falar nesse assunto, difundir, conversar, discutir, eu acho que as mentes se abrem, né? Então, fica uma coisa mais interessante, né? Fica uma coisa bem casada, né? É uma colocação interessante. Então, fica aí aberto esse convite, tá bom? Legal, obrigado. Muito bom, prazer falar com vocês. E aí, quando tiver ao vivo também, a gente acompanha como que ficou o formato final. Sim. Eu vou mandar para você o link também. Se o pessoal, de repente, tiver alguma pergunta, enfim, bem mais pontual, eu encaminho para você também. Tá joia. bom? Olha, muito obrigada, viu, Gustavo? Gostei muito da Obrigado, nossa conversa. prazer. Adorei a indicação dos livros, eu já vou dar uma olhada. Uhum. Né, para a gente já começar a se conversar, tá bom? Legal. Olha, então, tchau. Tchau, muito obrigada, tá? De novo, adorei nossa conversa, tá? Pessoal, então a nossa live vai ficar disponível para vocês. Vamos aproveitar já essa indicação do Gustavo para o livro de STEAM. Eu converso bastante, eu falo bastante aqui sobre o STEAM nas nossas lives e eu percebo que o pessoal realmente tem dúvida. Né? Então vamos conhecer um pouquinho e assim que houver possibilidade, o Gustavo volta para falar com a gente sobre STEAM, tá bom? Eu acho que ninguém melhor do que ele para falar, dado toda essa experiência, essa bagagem que ele tem, tá bom? Gustavo, muito obrigada e eu agradeço valeu. você estar aqui. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, Gustavo.